E a gente começa o Liberdade de Opinião com a jornalista Rita Lizauskas, que já está aqui com a gente. Rita, seja muito bem-vinda. Uma ótima semana para você. Oi, Cine, tudo bem? Seja muito bem-vindo a todos e todo mundo que está acompanhando com a gente aqui o quadro e também o Visão. Rita, nós, inclusive, acompanhávamos agora o julgamento dos ministros do STF, aliás, que decidiu por unanimidade manter a prisão do deputado, né? Agora isso precisa passar também pelos deputados da Câmara, pelos representantes aí dos partidos. Agora sim, a gente destaca algumas falas do relator, ministro Alexandre de Moraes, que inclusive foi quem pediu a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Algumas delas que mais chamaram a atenção. Entre elas, não é permitido de forma alguma pela Constituição Federal a propagação de ideias que rompam o Estado de Direito e a independência do Poder Judiciário. Uma outra fala que chamou a atenção: a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são estruturantes do Estado democrático. E não é disso que se tratam as diversas manifestações nos mais de 19 minutos gravados naquele vídeo pelo deputado Daniel Silveira, vídeo pelo qual ele foi preso a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Uma outra fala que chamou a atenção: a sua incitação à violência não se dirigiu somente aos ministros da Corte, mas também a corroer as estruturas do regime democrático do Estado de Direito. Além desse voto, desse julgamento por unanimidade, Rita, nós tivemos também uma fala do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, que disse que pediu à executiva do partido que abra o processo de expulsão do deputado Daniel Silveira. Nada melhor do que discutir esse assunto num quadro que se chama, inclusive, Liberdade de Opinião. E aí, Rita, muitas vezes, quando vocês vão se preparar por liberdade de opinião, vocês têm todo o direito de falar aquilo que pensam, mas encontram limites nisso, provavelmente. O que falar sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que agora foi reiterada pelo STF, de manter a prisão do deputado Daniel Silveira? Bom, a gente tem vários pontos aí. Infelizmente, a gente não vai ter tempo aqui no Liberdade de Opinião para descamar todas as camadas que a gente tem para discutir. Mas eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, né? Até onde vai esse limite? Eu não posso cometer crimes, né? Então, eu tenho aqui o meu espaço, que eu posso falar o que eu penso, que eu posso analisar e falar a minha opinião, mas não posso cometer crimes. Eu acho que o limite é exatamente esse, foi o que o ministro Alexandre de Moraes pontuou aí nessa decisão. No vídeo do Daniel Silveira, do deputado do PSL, ele usa tanto essa imunidade parlamentar, que também é um outro ponto importante, quanto essa liberdade de expressão do parlamentar para cometer crimes. Ele usa, inclusive, o que eu acho mais paradoxal, a democracia, né, para atacar a própria democracia. Porque o que acontece? Ele é um deputado eleito do Legislativo Federal e nesse discurso dele, nesse vídeo de ontem e também nas outras manifestações que ele faz pelas redes sociais, ele faz exatamente isso. Ele usa esse espaço, ele usa essa imunidade, ele usa essa liberdade que ele tem para falar, para pedir o ato institucional número 5, o AI-5, que é exatamente um ato institucional da ditadura que fechou o Congresso Nacional, né? Então ele como deputado, ele pede uma coisa que fechou o Congresso. Ele pede também por um ato institucional que suspendeu o direito a habeas corpus. E ele está preso e talvez ele precise de um habeas corpus, né? Então é uma completa loucura e ele fez, eu acho que pior, né? Ele atacou a democracia, ele atacou o Estado democrático de direito, como o próprio ministro Alexandre de Moraes disse, mas ele aí incitou agressões aos ministros do STF, violência a ministros do STF, né? O vídeo tem umas falas muito... tem umas falas muito fortes, ele usa ali, eu inclusive até anotei aqui trechos desse vídeo. O que ele fala no vídeo? Eu gostaria de vê-los, ministro do STF, na rua levando uma surra, fecha aspas. Olha outra frase dele no vídeo. Qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara, com um gato morto até ele miar, de preferência após a refeição, não é crime.
É um linguajar completamente chulo, é incitação à violência, e ele, como ex-policial militar do Rio de Janeiro, ele tem um linguajar não de policial militar, ele tem um linguajar, uma postura de miliciano, né? Então, ele está fazendo ali uma ameaça muito forte aos ministros do STF e fez mais, ele fez acusações sem provas de que os ministros do Supremo vendem sentenças, defendeu a destituição deles, inclusive o ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso na fala e cita nominalmente os nomes, né? Além do Alexandre de Moraes, além do Edson Fachin, ele falou de Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Dias Toffoli, entendeu? Então eu acredito que é muito sério o que ele está fazendo e a gente viu aí que o Supremo nem entrou no mérito se a prisão foi legal ou ilegal, que é uma discussão que também está posta, a gente tem juristas, advogados, professores de direito divididos em relação a essa questão, né? Nem todos eles estão de acordo de que foi uma prisão legal, mas eu noto que nessa fala do Supremo, nessa votação por unanimidade, eles nem entraram nesse mérito, né? Fica muito claro que o STF ali se uniu contra essas manifestações antidemocráticas que ameaçam não só a democracia brasileira, mas também a própria instituição, o próprio STF. Eles se uniram e agora a questão está na Câmara, né? A gente vai observar aí nos próximos dias o que a Câmara vai fazer, porque aí há uma possibilidade de abrir um precedente, né, de um deputado poder ser preso, então eles têm muito cuidado em como eles vão abordar essa questão, mas fato é que a situação desse deputado Daniel Silveira é insustentável. O próprio PSL hoje, muito cedo, deixou claro que ofereceu a cabeça dele mesmo, vai lutar pela expulsão dele. Então eu acho que se a Câmara por questões ali de jurisprudência, né, de vamos deixar prender um de nós, se eles decidirem que essa prisão não pode ser feita, eu acho que no mínimo a Câmara vai se posicionar para denunciá-lo ao Conselho de Ética, né? É uma situação muito grave, num momento em que o país tem muitos outros desafios, né? Então a gente vê isso acontecendo em pleno carnaval, numa quarta-feira de cinzas, e a gente está no meio de uma pandemia, o Congresso, a Câmara tem outras questões muito importantes para discutir, mas a gente vê que está paralisado para discutir essa questão que, no meu ponto de vista, Cine, é muito grave, é muito séria, isso que o deputado Daniel Silveira fez nesse vídeo ontem e que tem feito aí reiteradamente enquanto deputado. Rita, por conta do julgamento, o nosso quadro hoje é um pouco mais pontual. Muito obrigado. Até amanhã.